Olá, Sr. Telespectador, e bem-vindo a mais um programa Autarquia em sua casa. Desta vez estamos no Concelho de Guimarães, na freguesia de Sampaio, e estamos com o Sr. Presidente, o Sr. José Carlos Correia. Sr. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde. E desde já o nosso muito obrigado por nos receber nesta sua casa. Para iniciar esta nossa conversa, eu vou iniciá-la de um modo um pouco diferente, pois já em off estivemos a falar dessa situação que eu lhe vou falar. Esta junta tem um fator, assim, um tanto ou quanto sui generis, que é, neste mesmo edifício, estão alojadas 3 juntas. Exatamente. Sr. Presidente, quer-nos falar um pouco disso e desde quando é que isso começou? Porque é que chegaram à conclusão de juntar 3 freguesias no mesmo edifício? Olha, isto bem, por acaso, até a propósito, faz este ano 75 anos que isso passou a suceder. Por aquilo que conseguimos apurar, em tempos, portanto, há 75 anos, teria havido alguma dificuldade das 3 juntas da então cidade, e nessa altura a cidade estava perfeitamente demarcada da periferia, de terem espaços para se reunirem. Até aí teria havido uma junta que teria tido uma pequena sede, mas a maioria dos casos, das vezes, era na própria casa do seu presidente da junta. Nessa altura, esses 3 autarcas conseguiram arranjar um espaço comum e, a partir daí, não que fosse uma imposição, mas foi continuando assim, até que chegámos aqui há 15 anos atrás, que portanto, o Estado, o Governo da altura, deu algumas possibilidades às autarquias de dar, portanto, apoios para a construção ou compra de sedes próprias, e as 3 juntas aqui resolveram comprar este espaço onde nós estamos, num centro comercial, mas pronto, que também é engraçado. Que também é engraçado, e continuamos a estar aqui. Por coincidência, com a nova reorganização autárquica, acabámos de ser uma única junta, ou uma união de tanto freguesias a partir do próximo mês de outubro. Uniram-se as 3. Sr. Presidente, mas nem sempre, eu sei que o Sr. Presidente já me disse que neste momento as 3 juntas são, no fundo, suportadas pelo mesmo partido político, correto? É. Mas nem sempre foi assim. Não. A convivência foi sempre pacífica? Sempre. Obviamente que houve algumas alturas em que houve alguns conflitos, pequenos conflitos, mas por aquilo que eu conheço, e já estou nesta vida autárquica há umas dezenas de anos, e por aquilo que eu sei da história de uns anos antes, nunca houve grandes problemas para além, independentemente das pessoas pertencerem ao partido A, B ou C. Porquê? Porque as autarquias locais são, portanto, acima de tudo, um recolher de vontades em servir o povo. E eu não tenho a mínima dúvida que os meus colegas dos outros partidos que são nossos concorrentes têm a mesma vontade que eu tenho de ajudar as nossas populações. Claro. E como tal, após as eleições, nós despimos as camisolas partidárias e conseguimos ter esse bom senso de puxarmos todos para o mesmo lado, e é o que aconteceu sempre, e é o que agora, obviamente, que nestes últimos 8 anos isso foi mais consonante, porque éramos, por acaso, fomos 3 autarcas eleitos do mesmo partido, mas nunca houve assim uma grande divergência entre os outros autarcas que estiveram cá, que fosse impeditivo, que fosse impeditivo de que pudesse haver uma coexistência pacífica em termos de instalações. Sr. Presidente, em termos populacionais, qual destas 3 freguesias é a maior? Olha, em termos populacionais, atualmente é Oliveira do Castelo, mas por uma diferença relativamente pequena. Portanto, Oliveira do Castelo tem mais população, atualmente, pelos últimos censos, 2011, depois é Sampaio e depois, portanto, é São Sebastião. São Sebastião foi sempre a menos populosa. Sampaio já teve mais população de Oliveira do Castelo, mas também tivemos aqui alguns problemas em termos de códigos postais, etc. Digamos que a implementação do código postal foi muito lenta aqui na nossa zona, e eu posso lhe dizer, por exemplo, em Sampaio nós tivemos uma zona grande, uma zona com muitíssima população, que só há 2 anos atrás ou 3 anos atrás é que passou a ter um código postal próprio, e portanto até aí era conforme na conservatória
que entendiam e tanto punham que as pessoas moravam em Sampaio como nas freguesias limítrofes. E portanto, hoje em dia isso está tudo já tudo direito, mas vamos ter que esperar mais alguns anos para efetivamente termos tudo como deve ser, porque, como sabe, o cartão do cidadão atualiza automaticamente tudo, mas ainda há muita gente que não tem cartão do cidadão porque não tem o BI. Claro. E só quando toda a gente tiver cartão de cidadão é que teremos tanto o retrato real. Com certeza. Sr. Presidente, utilizando a figura de um amigo que encontra, que não conhece o altar e que pede... Sampaio. Se não conhece Sampaio, sim, peço desculpa, ainda estou na freguesia anterior. Como é que o Sr. Presidente descreveria a sua freguesia? Olha, a minha freguesia tem um problema que não tem nenhuma gravidade, mas que tem sem dúvida esse problema, é estar inserida numa cidade que tem 3 freguesias. E como tal, há uma osmose, eu não posso, digamos assim, tem Sampaio, há o quê? Que monumentos há? E eu se calhar tenho poucos monumentos, embora tanto Guimarães cidade seja uma cidade repleta de monumentos nacionais. E eu terei, em Sampaio, 3 ou 4 só, das dezenas que há em Guimarães. Por outro lado, tenho outras coisas que as minhas freguesias, congêneres aqui da cidade não têm. Por exemplo, em termos de equipamentos de desporto, em Sampaio está o estádio de Dom Afonso Henriques, estão os pavilhões de Francisco de Holanda e do Inatel, que hoje se chama Almorvagem, muito bem. Temos o clube de ténis de Guimarães, tem o maior complexo de ténis do concelho. Portanto, tem Sampaio, eu tenho, por exemplo, esses equipamentos desportivos todos. Tenho na de cultura uma do Sociedade de Martins Sarmento, tem um Círculo de Arte e Recreio, que são 2 entidades reconhecidas a nível nacional. Mas eu não posso tanto dizer que o resto está noutra freguesia, não. Digamos que nós somos um todo, portanto esta reformulação autárquica vem quando muito por criar a situação que efetivamente já havia, embora, e depois mais tarde podemos falar nisso, eu não concordo completamente com ela. Vamos já falar a seguir, que é já o próximo tópico. Eu perguntaria, de acordo com o mapa autárquico, que situação fica a sua freguesia, já nos disse, vai, portanto, agregar com as outras 2 freguesias, e eu perguntei anteriormente qual era a mais populosa, porque um dos critérios para ser a freguesia agregadora pode ser, eventualmente, a população. Sim, poderia ser, mas não, aqui no caso eu penso que não, eu penso que mais tarde uma futura, portanto, Assembleia de Freguesia irá portanto, estou a decidir nesse sentido de criar um nome, mas para já vai portanto, funcionar como União de Freguesias de... Eu disse lá há bocadinho que não concordo completamente com esta agregação que foi portanto, decidida, porque penso que se perdeu uma oportunidade soberana para redefinir o que é a cidade de Guimarães. Porque efetivamente a organização administrativa que temos já tem mais de um século, na altura refletia a realidade, mas hoje já não reflete nem pouco mais ou menos, porque nós temos em plena cidade, em pleno centro, equipamentos que são comuns à cidade toda e ao concelho, casos, por exemplo, do Hospital de Guimarães, está praticamente no centro da cidade, mas pertence administrativamente a uma freguesia periférica, que é a Creixumil. Do Centro Cultural de Vila Flor, que está no centro da cidade, pertence a uma freguesia periférica que é Orgeses. Isso vai continuar, Sr. Presidente? Pois vai, erradamente. Nós tínhamos esta oportunidade para, exatamente, reformular aquilo que é a cidade e, portanto, quando se fala em agregação, eu, pessoalmente, te defendia que não fossem 3 freguesias a ser agregadas, mas sim 8 ou 9, que são as que, efetivamente, hoje são a cidade. O núcleo duro da cidade. Hoje são, de facto, a cidade. O que é que houve? Falta de coragem política.
Mas para fazer isso. Houve da parte dos presidentes de junta algum voto de intenção nesse sentido? Não chegou a haver porque não nos foi dada oportunidade para discutirmos isso. Eu posso dizer que, em termos do meu partido, nós conversámos em relação a isso e havia até estudos feitos pelo meu partido que davam, que digamos, dos números para isto que eu estou a dizer e que davam alguma lógica a esta ideia. Só que nunca houve aqui oportunidade, e a Câmara de Guimarães não deu essa oportunidade a ninguém, disso ser discutido publicamente, de cada partido a apresentar, portanto, as suas ideias. A Câmara unicamente fez um estudo internamente, apresentou uma proposta e levou portanto, à votação da Assembleia Municipal, onde, tendo portanto, a maioria absoluta, a aprovou. Podemos aprender das suas palavras que não considera que a atuação da Câmara neste sistema tivesse sido a melhor? Não, foi péssima. Foi péssima, aliás, eu tive a oportunidade portanto, tenho a Assembleia Municipal a referir, não posso de forma alguma concordar com esta democracia fechada dentro de um tanto partido. Isto devia ter sido, era um assunto demasiado importante para não ser discutido publicamente e por toda a gente, pelo menos pelas pessoas interessadas, e não foi. A Câmara não deu essa oportunidade. Se me disser, mas isto foi uma Assembleia Municipal, pois foi, mas uma Assembleia Municipal é um círculo fechado onde durante 3 ou 4 horas se discutem as coisas, é feita uma votação e ponto final. Não houve hipótese de nós, atempadamente, termos visto os prós e os contras das várias soluções possíveis. Com certeza. Penso que ficou bem claro para o Sr. Freguês e para a nossa a posição do Sr. Presidente em relação a estas agregações, a este mapa autárquico. Portanto, passaríamos novamente para a sua freguesia em termos de segurança, Sr. Presidente. Como é que classifica? Já sei que o Sr. Presidente já fez favor de dizer que é um bocadinho difícil para o Sr. Presidente dissociar a sua freguesia do resto das outras três. Portanto, vamos entender, quando o Sr. Presidente está a falar do núcleo duro da parte central de Guimarães, não é? E eu pergunto-lhe se, em termos de segurança... Olha, Guimarães é uma cidade segura. É óbvio que às vezes existem pequenos problemas, quer dizer, também há criminalidade em Guimarães, como é óbvio. Mas, de uma forma geral, é uma cidade segura, perfeitamente segura. E eu até estou à vontade, porque na minha área, portanto, administrativa, existe um bairro social que é tido como um dos mais problemáticos. E eu entro lá de dia ou à noite sem qualquer problema. Não é de facto, como há noutros sítios, uma zona interdita, como há em algumas cidades. E, portanto, eu tenho que considerar que Guimarães tem uma cidade segura e é uma cidade limpa, que é um outro aspecto que, parecendo que não tem importância, que não está ligado tanto uma coisa a outra, mas estão efetivamente ligadas. E isso, de facto, são duas características que a nossa cidade tem, é de ser limpa e ser segura, o que nos apraz, de facto, resistar. Com certeza. Se fosse classificar, e aí eu pediria que já se fosse mais circunscrito à sua freguesia, se fôssemos pegar num mapa e classificar socialmente, numa tabela, a sua freguesia, como é que a classificaria, Sr. Presidente? Olha, a minha freguesia é uma freguesia completamente heterogénea, porque nós temos zonas que, digamos, que de elites, onde moram, enfim, pessoas com rendimentos mais ou menos abastados, zonas quase luxuosas, e temos as zonas, esses bairros sociais e zonas antigas que não estão recuperadas, com ilhas. Ainda temos ilhas na nossa cidade e, portanto, na minha freguesia, portanto, que são de facto problemas que nos afligem e que gostaríamos de ver resolvidos.
É óbvio que eu tenho a esperança de que, porque as circunstâncias, digamos, envolventes também fazem muitas vezes o ser bom ou mau cidadão. E nós temos aqui em Guimarães, não é na minha, portanto, tua freguesia, mas foi algo que teve impacto a nível nacional. Tivemos um bairro social que foi requalificado, onde uma artista internacional teve uma intervenção feliz, que foi a Atelier La Prada, que programou, portanto, a decoração de uns prédios no bairro social. E aquele bairro cresceu qualitativamente. Com essa intervenção? Com essa Engraçado. intervenção, porque assim, as pessoas passaram a perceber que moravam num sítio nobre, que é seu, é o seu local onde vivem, e passaram a preservá-lo. O bairro está na minha freguesia, que está para ser requalificado pelo IRU, sofre disso mesmo. É um bairro que está degradado e onde as pessoas têm pouco cuidado, de facto, com a sua preservação, porque está tudo estragado e, como tal, há esse pouco cuidado. Portanto, eu tenho esperança que dentro de um curto espaço de tempo, porque a informação que temos é que essa requalificação desse bairro será feita ou ainda este ano ou para o próximo ano, não que haja dinheiro, que isso venha de facto ajudar a que o nível social da minha freguesia cresça. Sobe a autoestima da população. Imediatamente. E mais, eu tenho o maior núcleo cigano que há no concelho, mas já temos indicadores de que aquelas pessoas, se tiverem a sua oportunidade, também se sabem te integrar. E temos alguns exemplos disso. E como tal, essa questão dessas obras vão ser fundamentais para que as coisas comecem a funcionar melhor. Nesta altura, é como eu digo, tenho desde o muito bom ao muito mau. Ao muito mau. E isso preocupa-nos. Com certeza. Sr. Presidente, a nível de etário, a sua freguesia é uma freguesia que é envelhecida, é uma freguesia jovem? É uma freguesia que começa a ficar envelhecida. Era uma freguesia jovem, de facto, mas os últimos censos provaram-nos que, efetivamente, a minha freguesia está a envelhecer muito. E está, porquê? Por uma razão simples. Aliás, penso que é uma situação que se passa em muitas cidades. Há muitos prédios antigos com condições de habitabilidade, digamos, que menos boas, prédios que não têm garagens, que não têm elevadores, etc., com casas de banho obsoletas, e pertinho há zonas novas com apartamentos com estas comodidades que hoje são comuns a muitos sítios. Então os jovens casais começam a fugir do centro da cidade, começam a ir para as periferias, e nós começamos a ter, e isso preocupa-me imenso, zonas que eram zonas habitacionais de alguma qualidade, que estão a começar a ficar desertificadas. Eu já tenho algumas ruas que não têm um único habitante. Mas esse constatado envelhecimento acaba por vos bater à porta, transformados em algumas carências desses idosos, ou não? É óbvio que sim, embora em Guimarães a parte social, e dado a imensas instituições que tomam conta disto, que dão tanto apoios, está mais ou menos bem servida, mas isso acontece, eu quase diariamente me venho ter à porta mais um caso de um problema de uma pessoa idosa que está com problemas, que não tem que a família não consegue dar-lhe o conforto que precisa, etc. Isso tem muito a ver, efetivamente, e a Junta de Freguesia encaminha esse idoso? Procuramos fazê-lo. Nós não temos meios, o nosso orçamento é extremamente baixo, mas nós procuramos imediatamente tentar contactar com essas instituições de modo a que essa pessoa possa ser ajudada. Que instituições é que nós estamos aqui a falar, por exemplo? Estamos a falar de instituições, umas ligadas à Igreja, outras ligadas ao poder político. Há aqui, em Guimarães, uma instituição que é a Fraterna, que faz
de um trabalho excelente e que depende, é uma empresa municipal, mas principalmente de instituições de solidariedade social, tanto ligadas a instituições ou da Igreja ou, em alguns casos, a Misericórdia, até a clubes. Também temos um caso desse aqui em Guimarães. Só a vossa freguesia é servida ou tem algum centro-dia ou lar Não, quer dizer, que digamos que em termos de nós temos algumas instituições dessas, mas particulares ou de solidariedade social, portanto, ligadas à Igreja, etc. etc. Temos tanto das chamadas PSS, temos algumas instituições dessas. Têm tido capacidade para dar resposta aos pedidos? Já começa a não haver. Já começa a ser difícil. A nível, por exemplo, de assistência ao domicílio, Sr. Presidente? Já há, mas ainda não é tão suficiente, era preciso mais. Mas já há muitas, já temos aí muitas, tem entidades que prestam esse apoio a algumas dezenas de idosos e de pessoas carenciadas. Então o nosso telespectador pode entender que Guimarães Centro, que realmente ainda tem algumas carências sociais. Sim, sem dúvida nenhuma. Temos muitas ainda, mas como é óbvio, os tempos são cada vez mais complicados. E não tem sido possível, mas de facto nós temos algumas instituições que são espetaculares, fazem tudo que podem e o que não podem para que os nossos cidadãos estejam bem. O que é que se poderia fazer para melhorar ou para minorar um pouco essa deficiência? Sabe, isto é um bocadinho complexo, isso tem a ver um bocadinho com as políticas globais, não é? No nosso país ainda não houve a consciencialização de que, por exemplo, os idosos têm que ter um tratamento diferente daquele que têm. E o Estado tem, nesse âmbito, tem algumas obrigações que devia cumprir e que não cumpre. Claro. Independentemente de eu entender que tem sido dado passos importantes nisso, mas ainda são muito pequenos. Foram muitos anos de, digamos, que virar as costas a esse problema real e fazer de conta que não se vê, e portanto cada vez as coisas são mais difíceis, até porque como se sabe e felizmente a esperança de vida tem cada vez maior, e portanto os problemas vão se avolumando. Acha que de alguma forma, vamos falar na União Europeia no início da nossa segunda parte, isto é mesmo este top mesmo para terminar esta primeira parte, acha que de alguma forma os milhões que entraram aqui em Portugal durante todos estes anos que nós fazemos parte integrante da União Europeia deveriam ter sido mais aplicados na área social e não foram? Sem dúvida que sim. Aliás, hoje penso que é do senso comum e que das críticas que são feitas aos governos, e te sublinho aqui, portanto, os governos que não têm em causa do partido A, eu penso também que C. Portugal está consciente, os portugueses estão conscientes dessa realidade, não estão a culpabilizar esta crise, isto que estamos a passar, ou um só partido, mas uma sequência de más políticas que foram tidas ao longo dos tempos. Sem dúvida nenhuma. E portanto, houve milhões que entraram aqui no nosso país, que foram canalizados, muitos deles para coisas boas, ótimas, que não podemos pôr, portanto, reticências nenhumas, mas muitos deles foram estragados e seriam muito melhor aplicados a este nível, na área social, onde há muito a fazer. Porque, como nós sabemos, a área social é uma das áreas em que consome muitos recursos. Claro, como é óbvio. Não é? Porque as pessoas com o envelhecimento acabam por trazer doenças, problemas. Você sabe que a parte de medicina é a parte que mais dinheiro leva. É mais complicado. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já. Com certeza. Caro telespectador, estamos então no Conselho de Guimarães, na freguesia de Sampaio, à conversa com o Sr. Presidente da Junta, e voltamos já de seguida. Não saia daí, até já então.